Olá, seja bem-vindo. 24 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h05 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulinho dos Condutores do Podemos para conversarmos sobre o seu mandato e expectativas para o ano. Lembrando que você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Paulinho, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço, de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre as notícias aqui da cidade, os projetos que a gente tem fazendo e durante o nosso mandato. Bom, Paulinho, eu queria começar conversando sobre, você está aqui já no seu terceiro mandato aqui na casa, Eu queria que você avaliasse para mim, como que foi esse primeiro ano desse novo mandato, o que você tem para destacar aí para a gente? Primeiro ano de muito trabalho, prefeito novo, e a gente teve uma dificuldade muito grande no começo do ano passado, A prefeitura enfrentava algumas crises, e a gente viu que não conseguiu atingir o objetivo que a gente queria, Mas mesmo assim a gente trabalhou bastante, no processo de fiscalização, fazendo alguns projetos importantes para a cidade, atuando bastante aí, principalmente na área da saúde, e o transporte também aqui na nossa cidade, que é um desafio, Inclusive esse ano provavelmente já começa as audiências públicas, nós temos aí para mudar aí a situação do transporte na nossa cidade, as audiências públicas é fundamental, Vai ter um processo licitatório, e a gente vai estar fazendo essas audiências públicas e discutindo com a população qual tipo de transporte que a gente quer, Então, esse ano vai ser um ano bem trabalhoso mesmo, porque a gente sabe da importância que é. E nas outras áreas também, infraestrutura, Zona rural também é um desafio grande que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, A prefeitura hoje, ela tem poucos maquinários, Hoje nós temos aqui na nossa região, aqui no município, em torno de 600 quilômetros, de estrada rural. São estradas que não tem asfalto ainda. E alguns bairros aqui, como Veranejal, Irajá, Porto Velho, que ainda existe uma dificuldade grande que a prefeitura ainda não conseguiu chegar para levar melhorias nesse bairro, Então, as cobranças são grandes, Mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando, Veranejal está fazendo lá o processo de drenagem, para fazer a rede de esgoto. Tem ali a estação de tratamento que foi feita no Igarapés para levar o esgoto do Veranejal para o Igarapés para fazer esse tratamento. E, assim, é um processo bem que moroso. Enquanto você não faz a rede de esgoto para você fazer o tratamento, não tem como chegar ao asfalto. Então, a gente vai trabalhar bastante esse ano para ver se consegue terminar aí esse trabalho no Veranejal. No Porto Velho também já está bem adiantado. Precisamos levar melhoria nesses bairros, porque são ônibus que passam nesses bairros. E tem poucos ônibus, E com o processo licitatório esse ano e a empresa que for assumir o transporte o ano que vem, a gente quer contemplar todos esses bairros que hoje existe essa dificuldade, do transporte para que possa chegar o transporte, Eu defendo muito o transporte de massa, E é por isso que a gente vai trabalhar bastante para que seja atingido esses bairros que hoje a população reclama muito. Uhum. Bom, como você disse, junto com esse novo mandato também, uma nova gestão aqui na cidade, com o prefeito Celso Florencio. Como que você avalia as ações dele nesse primeiro ano também? Olha, o prefeito Celso Florencio, ele assumiu agora como prefeito, ele já tinha um conhecimento, porque ele trabalhou aí 8 anos no governo Isaías, como chefe de gabinete do prefeito. E uma das maiores dificuldades, não só em Jacareí, que eu acho que todas as prefeituras enfrentam, é a crise de verba, de dinheiro. E geralmente, quando um prefeito sai, e o primeiro ano que dificulta mais é porque ele já entra com um orçamento contado. A gente já votou ano anterior o orçamento, então assim, ele não pode mexer em muitas peças. Agora, esse ano não, esse ano a gente está vendo que já está saindo bastante obra, inclusive vários UBS que está sendo construído aqui na nossa cidade, uns asfaltos que está saindo aí na Mário Covas, enfim, a duplicação. Eu acho que esse ano vai ser um ano que a gente vai conseguir entregar mais obras aqui na cidade. E o prefeito Celso, ele tem esse respaldo, Hoje, a gente trabalha em conjunto, e o prefeito Celso é um prefeito que é fácil de você dialogar com ele, Ele tem uma aceitação grande pela população e isso facilita muito, Eu acho que a população de Jacareí está vendo o crescimento da nossa cidade, Nós terminamos aí o ano passado o plano diretor e esse ano, provavelmente aí, acho que até em abril,
ele já manda para essa casa, né, a lei de zoneamento para que a gente possa determinar, né, o uso do solo, como que é, e o resultado a gente já viu, né? Aí né, o Mercado Livre já vindo para Jacareí e tantas outras empresas que estão procurando para vir para Jacareí, porque Jacareí, na realidade, ela ficou parada no tempo, né? Sem o plano diretor, sem uma lei de zoneamento, o empresário ele não coloca a empresa dele onde ele não tem aquela segurança, né? E Jacareí hoje é uma cidade que está no eixo Rio-São Paulo, né? Hoje nós estamos aqui perto da Dutra, né? Tem aí a Carvalho Pinto, a Ailton Senna, que é tudo próximo aqui, a Dom Pedro. Então, assim, é uma cidade que é muito atrativa para os empresários, né? Que é para escoar a sua mercadoria, né? Então, eu acho que com isso o Jacareí cresce bastante, né, daqui para lá, com o plano diretor, a lei de zoneamento, né, para que a gente possa atrair as empresas para vir para a nossa cidade. Bom, e como que você avalia também a relação entre o executivo e o legislativo, né? Porque desde que o prefeito assumiu, né, muitos projetos dele foram aprovados aqui na casa. Como que você vê essa relação? Eu acho importante, né, a gente ter essa relação direta com o prefeito, porque eu acho que quem que administra a cidade não é só o prefeito, né, o prefeito, os vereadores, e a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Eu acho que é importante, né, eu acho que a maioria da Câmara hoje viu que tem que ser dessa maneira, assumir essa responsabilidade, dar sustentação para o prefeito para que ele possa fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que é nesse aspecto hoje, né, eu acho que nunca aconteceu aqui na cidade de Jacareí, hoje praticamente são 11 vereadores que faz parte da base do prefeito, porque a gente viu a necessidade e nós sabemos que junto a gente tem mais força, né, para trabalhar para a cidade. Eu acho que o momento de você discutir política, de você apresentar os seus projetos, né, de você apresentar o seu partido é no tempo de eleição, né? Eu acho que aí cada vereador vai defender a sua bandeira, o seu partido, né? Mas eu acho que agora, assim que o prefeito ganhou, é momento de nós, enquanto vereador, chegar no prefeito, chamar ele para conversar e dizer o seguinte: prefeito, nós queremos governar junto, né? E para isso é importante também o prefeito ter essa visão, né, e aceitar governar junto com a Câmara, né? Porque quem ganha é os munícipes, né? Se a gente dividir no momento desse, é muito difícil. E aí a cidade não anda, não constrói nada, né? Eu acho que a gente não pode fazer política, né, pelo egoísmo, né? A política de achar que eu posso mais, eu posso fazer isso ou aquilo, ou devo fazer isso ou aquilo. Eu acho que é um conjunto e o serviço público ele é muito burocrático, né? A vontade hoje, você tem aí uma empresa privada, você chega e manda fazer, né? O serviço público não, né? Cada obra que vai fazer, cada licitação, né, que você vai fazer, muitas vezes você demora 6 meses para concluir a licitação de uma obra grande e de repente entra na justiça, a empresa que perdeu e aí volta tudo de novo. Então assim, é muito moroso, né? Não é como a gente queria que fosse, né? Ó, chega e manda fazer e faz, né? Hoje, para você comprar um parafuso hoje, para você colocar no maquinário, você demora aí no mínimo 30 a 90 dias, né? Então isso impossibilita muito, né, dessa agilidade no serviço público. Eu acho que a Câmara, a maioria, entendeu que tem que ter essa unidade e é como eu sempre falo, né? Eu acho que juntos somos mais fortes. Uhum. Bom, e como você avalia como suas demandas chegam até a prefeitura, né? Seja tanto pelo prefeito também como pelos secretários, elas são atendidas? Como é que é? Sim, a maioria são atendidas, né? As que não são atendidas, a gente conversa, não dá para ser atendida agora, mas vamos atender mais para frente, né? E a gente está tendo êxito bastante, né? Alguns projetos que a gente coloca, né? A gente conversa, debate com o prefeito, né? E tem projeto que é inconstitucional que não tem como, né? Que faz recuo de receita, não tem como, mas mesmo assim a gente faz indicação, muitos prefeitos atendem, né? Porque muitos projetos parte do executivo, né? E a gente vai trabalhando dessa forma, atendendo a população. Uhum. Perfeito, vereador. Peço licença, a gente já retorna a conversar. Tá bom. A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 30 de maio em todas as unidades de saúde de Jacareí. A meta é imunizar 90% do público-alvo. Confira detalhes na reportagem. A campanha de vacinação contra a influenza já começou em Jacareí. Até 30 de maio, 19 unidades de saúde seguirão abertas para atender a população, com a meta de imunizar 90% do público-alvo. O diretor de Vigilância em Saúde, Daniel Freitas, alertou sobre a importância da vacina. A gripe, principalmente nesses grupos vulneráveis, ela pode agravar sintomas e gerar maior número de internação e principalmente levar a óbito. Então, o que a vacina ela faz? Ela protege as pessoas, né, de agravar os sintomas e principalmente gerar essas internações, complicações e infelizmente levar a algum óbito. Então, é muito importante que as pessoas tomem a vacina para evitar esse agravamento. A lista de grupos prioritários inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, profissionais da saúde e da educação, povos indígenas e quilombolas,
pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente, além de trabalhadores de áreas como segurança, transporte, correios e sistema prisional. Em 2025, Jacareí registrou 112 casos de influenza, com 41 internações e 2 óbitos confirmados, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta unidade de saúde, o movimento ainda é modesto e a procura pela vacina segue baixa, o que acende um alerta para a importância da imunização. E a gente tem percebido uma procura maior do público-alvo, que são os idosos. Então, acima de 60 anos, eles vêm, eles procuram. Agora, outros grupos prioritários, como as crianças, as gestantes, a gente tem um pouco de dificuldade, então a gente aproveita o momento que elas vêm na unidade para consulta, para já encaminhar para a sala de vacina. Mas a gente está fazendo essa busca ativa dentro do território para que a gente consiga aumentar a nossa cobertura vacinal. Como qualquer vacina, ela pode causar reações, mas geralmente os sintomas são leves. A gente orienta na sala de vacina, né, que se caso aconteça, para eles procurarem a unidade, mas que pode ser dor no local, geralmente, né, o que acontece. Dor no local, alguma febre baixa, mas nada fora do comum, do que é esperado como evento adverso da vacina. Então a gente sempre orienta o paciente a procurar e a gente pede também que antes da vacina, principalmente gestantes e crianças, que tragam a caderneta de vacina, até para a gente poder fazer para ter uma cobertura maior, para a gente fazer uma busca ativa de vacinas que estão em atraso. A meta é vacinar o público-alvo até o final da campanha e, assim, reduzir o número de internações e óbitos. Permite que a pessoa adquira anticorpos para se proteger principalmente do agravamento, né? Não que a pessoa às vezes não vai ter um ou outro sintoma, mas às vezes é muito leve e compensa muito porque provavelmente ela não vai desenvolver, evita, né, desenvolver o caso grave, uma internação e um óbito. Então é muito importante, por isso que a gente percorre essa meta no município. A vacina está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, em todas as unidades de saúde. Nos bairros Cidade Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros, o atendimento segue até às 19 horas. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação. E voltamos a falar com o vereador Paulinho dos Condutores. Vereador, aqui na Câmara, né, temos diversas comissões, né, e você é presidente, né, da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Qual que é a importância dessa comissão aqui na Câmara? Uma comissão muito importante, né, e hoje a gente tem que trabalhar muito com os adolescentes, com as crianças, né, e eu quero aqui até parabenizar a doutora Jaqueline, a promotora de justiça, né, que ela pegou bem firme nessa causa mesmo e a gente está trabalhando bastante em relação a isso, para que a gente possa dar espaço, né, para que os jovens possam ser inseridos no mercado de trabalho. Então, assim, a gente vê uma comissão muito importante, né, faz parte hoje eu, o vereador Daniel Moriano, a vereadora Maria Amélia, e a gente trabalha bastante em relação a essa comissão. Uhum. E qual que é a importância de se pensar políticas para esse público aqui da cidade? É importante, né, porque a gente sabe da importância que é, né? Eu sempre classifiquei, né, como as crianças e os adolescentes, elas já têm que começar a saber como funciona, né? E hoje o nosso país está vivendo uma velocidade muito grande, né? Principalmente aí em relação à internet, né? Então, assim, essas crianças elas já têm que vir para o mercado de trabalho, né? E hoje é difícil, né? Antigamente você via jovens aí de 10, 11 anos já trabalhando, né? Mas trabalhando muitas vezes num trabalho semi-escravo, né? Hoje não, hoje já existe projeto aqui na Câmara, né? Que são as empresas amigas do jovem adolescente, né? Que essas empresas podem acolher esse jovem para fazer um trabalho, é claro que com todos os critérios que tem que ser seguido, né? Até mesmo para não ter exploração nessas crianças que estão sendo inseridas no mercado de trabalho. Uhum. Bom, como você falou, né, a Câmara aqui tem um projeto, né, que é o selo, né, o selo Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente, né? Qual que é a importância das empresas terem interesse por esse assunto e poderem receber esse selo aqui na cidade? Eu acho que é importante, né, ter uma causa social, né, que as empresas podem trabalhar nisso e a gente está trabalhando bastante, né, para que as empresas adotem esse projeto para elas, para que as empresas acolham esses adolescentes no mercado de trabalho, né. Com isso a Câmara oferece um selo para essas empresas que pode ser explorado também. Hoje as empresas que pretendem ter o ISO, enfim, várias classificações que existem hoje, né, e esse selo é importantíssimo, é o reconhecimento do município pelo trabalho que essas empresas prestam aqui na nossa cidade, né, pelo menos para as crianças e adolescentes, né. Claro que existe todo um critério em cima disso, né, essas
as empresas, ela tem que seguir alguns critérios, né? Eu acho que são 10 critérios que existem, no mínimo ela tem que atender 5 critérios, né? Do que essa resolução da criança, do adolescente nesse local de trabalho, para que elas possam ter direito a receber esse título aqui na Câmara. Uhum. E qual a importância também de iniciativas, né? Como a gente também tem aqui na cidade a lei do jovem aprendiz, né? Qual que é a importância de trazer esses jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, né, desde o início, né, obviamente sem atrapalhar os estudos, né? Qual que é a importância dessa iniciativa? Sim, eu acho que o importante é frisar isso aí, né, sem perder os estudos, né, as empresas, quando ela contrata, ela já tem que incentivar, né, tanto os pais como as mães, né, para que essa criança ela continue na escola, né, porque é a importância do estudo, mas também abrindo um horizonte, né, para esses jovens que muitas vezes fica ocioso, né, de não ter o que fazer, muitas vezes não sabe aonde procurar um emprego e muitos têm que até trabalhar, né, para uma renda a mais para ajudar a família, né? E esse projeto é justamente para isso, né, para que a gente possa incentivar as empresas, para que as empresas aqui da nossa cidade possam conhecer esse projeto, né, para que a gente possa estar inserindo, né, essas crianças que começam no mercado de trabalho já sabendo onde vai trabalhar, né? E esses critérios, ele é fundamental, né? As crianças, ela, né, tem as idades que pode ser pego, né, para trabalhar, não pode trabalhar durante a noite, no local insalubre. Então, assim, tem todos uns critérios que as empresas têm que seguir e a gente vê hoje na cidade, em várias empresas, né, esses adolescentes, esses jovens trabalhando e contentes, né? Então, eu acho que é isso que é importante. Uhum. Perfeito, vereador. Peço licença, a gente já retorna a conversar. E lembrando que estão abertas as inscrições para empresas interessadas em receber o selo Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente. O certificado será emitido pela Câmara Municipal e vai trazer informações como o nome da empresa, o ramo de atuação, a quantidade de jovens e adolescentes contratados e o ano de emissão. A inscrição deve ser feita pelo site jacareí.sp.leg.br, onde também estão disponíveis os requisitos e documentos necessários. O prazo termina no dia 30 de abril, próxima quinta-feira. A entrega do selo será realizada em ato solene no plenário da Câmara no dia 17 de junho. Mudando de assunto, o período para a declaração do imposto de renda já está aberto. É preciso ficar atento às mudanças deste ano. Saiba mais na matéria a seguir. Desde o dia 23 de março, a Receita Federal já está recebendo as declarações do imposto de renda. Neste ano, a entrega é obrigatória para contribuintes que tiveram rendimentos superiores a R$ 35.584. A declaração pode ser feita pelo site da Receita Federal, além de aplicativos disponíveis para computador e celular. A contadora Jéssica Thalita explica a importância da declaração de ajuste anual. O imposto de renda ele é uma declaração de ajuste anual. Então, muitas vezes a pessoa ela acredita que o imposto de renda acontece em março, mas na realidade em março a gente tem a oportunidade de ajustar o imposto de renda do ano anterior. Então, eu passei ali janeiro até dezembro tendo receitas e muitas vezes ali há uma retenção de valor do meu salário. E aí, em março do ano seguinte, eu tenho a oportunidade de apresentar para a Receita Federal as despesas que eu realmente tive e comprovar se eu realmente devia aquele imposto ou se eu posso pegar esse dinheiro de volta. É importante ficar atento às mudanças na declaração deste ano. Entre as novidades estão os rendimentos obtidos com apostas online, conhecida como bets, que devem ser informados. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Anhanguera, Diogo Rosa, explica os detalhes. As principais novidades é a declaração de ganhos em jogos esportivos, né, as famosas bets, né, esses cassinos online, o famoso jogo do tigrinho, né. Então, quem teve rendimento alto e ganhou, né, vai ter que declarar. As próprias empresas bets aí já vão informar o contribuinte do quanto que ele teve de ganho e para ele colocar no IR, né? E dependendo do valor vai ser tributado, né? Outro ponto de atenção é a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, aprovada e sancionada em 2025. A medida, no entanto, só terá impacto nas declarações a partir de 2027. Primeiro é importante frisar, deixar claro para as pessoas que essa isenção ela vai de fato acontecer a partir de janeiro deste ano. Isso quer dizer que para o ano que vem, quando for feita a declaração, a gente considera a isenção até 5.000. O que muda esse ano é que já não tem mais a retenção no salário. Então, eu ganho até R$5.000, não vai reter de mim. Mas, para março desse ano, a gente está entregando a declaração referente ao ano passado. E o ano passado a isenção era até R$2.824.
Então, eu ganhei mais que isso, sou obrigada a declarar em 2026. A Anhanguera Jacareí conta com um núcleo de apoio contábil e fiscal, em parceria com a Receita Federal, que oferece suporte gratuito aos munícipes no processo de declaração do imposto de renda. Nós temos o NAF aqui, que é uma parceria, né? Nós assinamos um termo de cooperação com a Receita Federal do Brasil em 2017. Desde então, anualmente, a gente atua aqui, na verdade, não só no período do imposto de renda da pessoa física, mas durante o ano todo também. Né? No segundo semestre, a gente atua com aqueles contribuintes que não entregaram, perderam o prazo, MEI, né? E aí aqui os alunos do curso de Ciências Contábeis, eles atendem a comunidade de forma gratuita, né? Então eles podem, é uma maneira deles colocarem em prática aquilo que aprendem em sala de aula, né? Eles têm todo o treinamento, tem todo o suporte dos professores, né? E aqui no NAF, nesses dias de atendimento, né, todo ano eles atendem a comunidade de forma gratuita. O núcleo realiza atendimento às terças-feiras, das 5 horas da tarde às 7 horas da noite e às sextas-feiras, das 7 às 9 horas da noite. O serviço estará disponível até o prazo final de entrega da declaração, no dia 29 de maio. A unidade da Anhanguera fica na Rua Santa Catarina, número 75, na Vila Pinheiro. A gente precisa dos informes de rendimento, né, de todas as empresas que a pessoa tenha trabalhado durante o ano, informes de rendimento das contas bancárias e a relação de bens, né, casa, carro que a pessoa tenha, documentos dos dependentes que se a pessoa tiver. Todos esses documentos traz que a gente elabora na hora aqui a declaração, já sai impresso, tudo certinho. E voltamos a conversar com o vereador Paulinho dos Condutores. Vereador, eu queria agora saber um pouco como tem sido a sua atuação, né? A gente sabe que chegam muitas demandas no seu gabinete, mas você também tem saído na rua para fiscalizar a cidade. Como tem sido? Sim, bastante, né? Eu costumo dizer que o vereador tem que ser vereador de rua, né? Porque é na rua que você vê os problemas que existem, na rua que você tem contato com as pessoas, né, ouvindo a necessidade das pessoas. Se a gente ficar só dentro do gabinete, você não consegue ter esse contato com as pessoas, né? Claro que a gente atende bastante munícipe aqui no nosso gabinete, mas também a gente anda muito na rua, bem ativo na rua, na zona rural, justamente para isso, né? Para ver o que está precisando, o que tem que ser feito, para a gente possa trazer essa demanda para até a secretaria responsável, para que possa, né, a população ser atendida. Uhum. E eu gostaria de saber, né, você já citou um pouco no começo, né, que você recebe muitas demandas, às vezes sobre infraestrutura, saúde, transporte. Qual é a maior tipo de demanda que chega até você? A maior que chega é a saúde. A saúde, em seguida vem o transporte também, tem bastante reclamação, mas a saúde, ela é a maior demanda que a gente tem hoje no nosso gabinete, né? Então, assim, as pessoas nos procuram muito, né, em relação à saúde, e a gente procura trabalhar bastante em relação a isso, nas cobranças, nos projetos, né, que eu acho que é importante, que atende a população, porque saúde é aquilo, né? Eu costumo dizer que quando você está desempregado, né, você vai, procura e busca, né? Mas quando você está sem saúde, que você está doente, a dificuldade aumenta, né? E aí não é só você, né? Toda a família envolvida naquela pessoa ali, né, da família que está doente, né? E aí começa as correrias, né? Então, eu acho que a gente não pode terceirizar esse serviço, achar é para outro, não. Eu acho que é responsabilidade nossa, do prefeito, né, trabalhar para ver o que está acontecendo, para que a gente possa melhorar no dia a dia a saúde, né? Inclusive, a gente tem uma luta grande aqui na nossa cidade, que é em relação ao AME. A gente está cobrando bastante aí do governador Tarcísio, foi uma promessa de campanha, né, e também foi promessa do prefeito, né, de campanha o AME aqui na nossa cidade. O AME hoje é uma ferramenta importantíssima, né? Hoje a maioria das pessoas que precisa fazer alguns exames específicos ou microcirurgia é encaminhado para São José dos Campos, né? E a nossa cidade aqui tem Garatá e Santa Branca, que são também duas cidades, né, que dependem aqui da saúde. E a gente ficou muito triste, né, quando o governador anunciou a ampliação do AME em São José dos Campos e não anunciou o AME aqui, né? E a gente sabe que o AME não depende só do prefeito, né? Precisa que o governador libere, né? Inclusive a prefeitura tem local aqui, né? Próximo sim, aqui já tem local que dá para comportar o AME aqui na nossa cidade, para atender essas 3 cidades aqui da região. Com isso, desafoga São José e dá um pouquinho mais de tranquilidade para os munícipes aqui da nossa região, né? Porque muitas vezes você marca em São José, primeiro quem mora em São José, aí o que sobra é Jacareí, né? Então eu acho que está na hora, né, da nossa cidade começar a ver isso, começar a cobrar. Inclusive toda a sessão de Câmara a gente cobra bastante do governador Tarcísio, né? Olha,
né, Jacareí, né? Foi promessa de campanha e nós estamos aguardando aí. Quem sabe agora ele não vem com a promessa, né? Já vem, né, autorizando para vir o AME aqui para a nossa cidade de Jacareí. Justamente essa questão do AME, né? Tem também a questão de locomoção até São José, né? Também é um empecilho? Sim, é um empecilho grande, né? Porque muitas pessoas às vezes não têm dinheiro para pagar passagem, não tem condução para ir, e isso dificulta muito, né? E a gente sabe da dificuldade que é, muitas vezes as pessoas moram na zona rural, como chegar até São José dos Campos, isso dificulta muito. Então, eu acho que são algumas coisas que dá para ajustar, né? E em relação ao CROSS mesmo, hoje nós temos o CROSS, né? Que é um sistema estadual que não funciona. Não funciona, não é só aqui em Jacareí, ela não funciona em Jacareí, não funciona em São José, não funciona em Taubaté, né? O que eu percebi, e eu venho acompanhando de uns anos para cá, você está no UPA, muitas vezes o UPA é pronto atendimento, né? Precisa ser internado, vai para o hospital. Muitas vezes o paciente fica no UPA 10, 15 dias porque está no sistema CROSS, mas não aparece em outra cidade, fica sempre esperando a vaga da Santa Casa. Então, assim, para que esse sistema? Né? Se é um sistema do Estado, a hora que tem que aparecer vaga em São José, em Caçapava, em Taubaté, tem que aparecer, mas nunca aparece nessas outras cidades, né? Só aqui em Jacareí. Então, é uma das coisas que a gente questiona bastante em relação a isso, né? Que é essa questão do CROSS que não funciona, e os remédios de alto custo, né? O remédio de alto custo, quando você passa ali no médico, que ele te receita o remédio de alto custo, o cidadão já sai alegre, achando que vai chegar na farmácia. Não tem, e não é assim que funciona. Você tem que ir na farmácia popular, né, na farmácia aqui do Sim, fazer um processo, depois de 30, 40 dias que vai vir esse remédio para o cidadão. E isso é um absurdo, né? Num dos estados mais ricos que nós temos, que é o estado de São Paulo, a gente ainda viver essa situação, né? Depois que você passa no médico, você vai esperar 40 dias para chegar o remédio. Então, assim, são algumas discussões que é importante fazer, né, para que a gente possa cobrar do governo do Estado, Secretaria do Estado, para que possa melhorar aqui na nossa cidade. Perfeito, vereador. Peço licença, a gente retorna a conversar. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir a programação para o final de semana. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 12ª sessão ordinária do ano. O vereador Marcelo Dantas, do Podemos, falou do projeto de lei em segunda discussão de autoria de Joex Almeida sobre a fiscalização de resíduos sólidos com provas digitais na infração. Confira. A gente sabe que as leis que são feitas são muito boas e é importante
que elas sejam feitas. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa como vai ser a execução dessa lei. É urgente, é necessário que algo seja feito para aquelas pessoas que acham que lugar do lixo é em qualquer canto. Já fiz matéria na professora Olinda Mercadante, uma vez fui lá, tinha muito lixo, animal morto. Já fiz matéria ali na estrada do Rio Comprido, inclusive esses dias eu tive visitando a nova usina fotovoltaica que a prefeitura está fazendo, queria dar os parabéns, pensar no energia limpa é enriquecedor, mas o que me dá tristeza é ver que nesse local onde vai ser instalada essa usina fotovoltaica, ainda tem muita gente que passa lá para deixar o lixo. Já o vereador Daniel Mariano, do PL, também se manifestou a respeito da mesma propositura. O parlamentar elogiou a iniciativa do colega do Progressistas. Acompanhe. Eu fui subprefeito, eu sei o quanto eu sofri lá no São Silvestre com a questão de lixo nas zonas rurais. Sou a favor de câmaras de COI, precisa ter sim nos bairros. Hoje tem aqui um exemplo, Guarema, minha cidade, nos bairros tem câmara de COI que consegue registrar tudo. E a educação vem de casa. Você não tem como você pegar um cobertor, um sofá e levar na casa do vizinho e colocar em frente de casa do vizinho. Ele vai pegar e vai devolver. Então, trabalhos educativos. Temos que pensar também na classe aí, do pessoal que recicla. Eu fico vendo várias pessoas da dó, chega da dó, pegar, abrir o lixo, uma humilhação, pegar uma garrafa PET. Eu trabalho separando uma garrafa PET na minha casa. Passa pessoas com reciclagem, vou lá e entrego na mão. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter esse comportamento de visar também essas pessoas que necessitam, tá ali se humilhando, pegar uma latinha de cerveja. E muitas das vezes você anda, Jex, até revoltante. A pessoa está bebendo ali uma cerveja, um refrigerante dentro do carro e joga a latinha. Aquela latinha ela vai sair, vai lá para o bueiro. Aí acho que foi muito bem colocado as palavras por todos os vereadores. A culpa é sempre do vereador, a culpa é sempre do prefeito. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com o vereador Paulinho dos Condutores. Bom, vereador, ontem tivemos a 12ª sessão aqui na Câmara e tivemos um projeto aprovado de sua autoria, que trata sobre os medicamentos disponibilizados no SUS. Queria que você falasse um pouquinho como que surgiu esse projeto, qual que é a importância desse projeto. Projeto bom, Eu acho que a gente precisa avançar mais nas outras cidades, Quando você vai pegar o remédio, não precisa prescrever a receita, porque hoje é um desafio, Desde 2019 eu trabalho nesse projeto e agora conversando com o prefeito Celso, conversando com os nobres vereadores, a gente conseguiu a aprovação, Hoje você passa num médico particular e ele te receita o remédio. Muitas vezes você pagou a consulta e quando ele te receita o remédio, muitas vezes o remédio fica caro, você não consegue comprar. Aí o que você faz? Você sai dali e marca uma consulta com o médico no postinho. Vai demorar uma semana, 2 semanas, até mais, para você passar, não é só para ele prescrever a receita. Você vai lá só para ele trocar a receita, só para o médico chegar, olhar e trocar, colocar numa receituário do SUS. E aí, com isso, você tira o horário daquelas pessoas que precisam já passar direto no médico, o congestionamento é muito grande. E esse projeto nosso é para que os remédios que for da rede, você saiu com a receita particular, você já pode ir no local, nas farmácias do SIM e pegar esse remédio. Eu acho que a gente vai trabalhar para ter um avanço maior. Hoje é só as pessoas que estão cadastradas no SUS que entram nesse projeto, mas a intenção nossa é discutir mais para frente com o prefeito, para estudar os impactos, você entendeu? E atender também as pessoas, os aposentados, pessoas com problema de deficiência, mas eu acho que já foi um avanço muito grande. Então, com isso, eu tenho certeza que vai desafogar bastante o atendimento em relação às pessoas que iam fazer essa prescrição de receita. E eu acho que é projetos assim que a gente tem que ter essa visão. Eu sei que o legislativo é muito limitado em fazer projeto que a gente quer fazer mesmo não pode, porque é inconstitucional, mas esse projeto aí eu acho que é um projeto que vai ajudar muito a nossa cidade de Jacareí. Bom, você também teve outros projetos aprovados aqui na Câmara esse ano, Um deles foi a utilidade pública para a Associação Remar, Queria que você falasse também qual que é a importância do trabalho da associação aqui para Jacareí.
Olha, eu acho que é importante, né? Hoje nós temos aqui na nossa cidade, são 3 entidades, né, que trabalham com dependência química, o alcoolismo, que é a Remar, Renascer e o Monte Sinai, né? E esses local tudo trabalha com pessoas, com morador de rua, né? E a gente vê a importância que é, né? A Remar é uma entidade que eu comecei a estudar ela e acabei descobrindo que ela tinha aqui também em Jacareí, né? Hoje eles têm 64 unidades no mundo inteiro. Eu tive até São Paulo para conhecer o trabalho, para ver se realmente era uma entidade idônea, né? E em São Paulo eles têm um trabalho maravilhoso, a sede deles é em Guarulhos, São Paulo, e a gente pôde perceber o tanto de pessoas que essa entidade já resgatou e colocou na sociedade de volta, né? E com isso eu fui até aqui no Forjo, né? Aqui perto do Paraty do Meio, onde é instalado, né? Pude perceber ali da situação que eles vivem ali com os dependentes químicos, pessoa do alcoolismo, não tinha ajuda nenhuma do município, enfim. A gente começou a ter essas tratativas com ele, né? E há 40 anos eles estão aqui e a gente conseguiu trazer aqui para essa casa para fazer o título de utilidade pública, né? E é onde o município reconhece esse trabalho social que essa entidade tem. E com isso a gente espera dar uma visibilidade maior, né? Eles já estão caçando mais uma casa aqui em Jacareí, porque Jacareí, você sabe, né? Tem muitos moradores de rua. E hoje existe o trabalho da assistente social, que é importante, às vezes ele sai à noite, mas não consegue tirar esse morador de rua. E já essas casas não, eles têm a mesma linguajar, digamos assim, desses moradores de rua, dessa pessoa que muitas vezes está jogado ali e a pessoa fala, é mais um drogado, é um alcoólatra que está ali. Não, a gente precisa saber o motivo que aquela pessoa está ali, né? E é esse trabalho que eles fazem, eles resgatam, eles tiram da rua e começam a dar toda uma estrutura, porque muitas vezes não é só através da saúde que você tem que cuidar dessa pessoa, é espiritualmente também, né? E eles fazem esse trabalho maravilhoso, né? E quantas pessoas que já foram resgatadas aqui através dessas entidades, né? Então, então eu parabenizo muito, a gente acompanha bastante, né? O Monte Sinai, o pastor Robson, o pastor Gleibson, o Ebenezer e o pastor Marcelino, né? Que é ali da Remar, né? Inclusive, o Ebenezer, né, eu quero aqui agradecer bastante, né, o Senai. A gente conseguiu levar cursos do Senai dentro do Ebenezer, né? A gente já formou ali 240 homens que já saiu dali, quando ficou 6 meses, 1 ano fazendo seu tratamento, já saiu com diploma, né, de mecânico e de eletricista. Eu já conheço bastante que já está trabalhando em várias empresas da nossa cidade e agora está formando mais 40 homens ali dentro ali do Ebenezer para soltar aí para a sociedade e já sair com o diploma na mão. Então, assim, isso é muito gratificante para a gente. Sem dúvida, é um trabalho muito importante aqui na cidade. Eu gostaria de saber, né, a gente falou já de projetos já aprovados, mas você tem expectativa de apresentar novos projetos ainda esse ano para ser aprovados aqui na Câmara? Sim, a gente tem alguns projetos que a gente está trabalhando, né? Tem alguns projetos da causa animal que a gente vai estar colocando também. Ontem teve aqui me visitando a vereadora Sônia, né? Que eu parabenizo muito, né? Todo o trabalho que existe hoje da causa animal foi começado por essa vereadora, que quando ela começou aqui como vereadora, né? Ela fez um brilhante trabalho, né? E é importante, né, a gente resgatar isso, porque hoje o que mais parece é pessoas dizendo o seguinte: eu sou protetor dos animais, né? Hoje parece que virou uma febre, e a vereadora Sônia não, né? Antes dela ser vereadora, ela já fazia esse trabalho e agora, sem ser vereadora, né, perdeu a eleição, mas ela continua no mesmo trabalho. Então, assim, eu classifico como uma protetora nato, né? Aquela que ela não está ali para se promover, né? Ela está ali porque ela gosta dessa causa, o empenho que ela tem, e assim, são vários projetos que ela traz para a gente está estudando para que a gente possa, né, colocar esse ano e tantos outros projetos aí que, né, a nossa assessoria está trabalhando para que a gente ainda implemente esse ano aqui. Perfeito, vereador. Peço licença, a gente já retorna a conversar. Tá bom. A agenda cultural da semana chegou e com ela as melhores dicas para o seu lazer e diversão. Se liga! E aí, pessoal? Mais uma agenda cultural começando com as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. O espetáculo Bloco do Papagaio de Taubaté Conta Macunaíma chega a Jacareí nesta sexta-feira, dia 24, às 18h30, no Pátio dos Trilhos. Em formato de bloco de carnaval, a apresentação, inspirada na obra de Mário de Andrade, contará a história de Macunaíma pela visão de um papagaio. Não perca! E no sábado, dia 25, o SESI celebrará o Dia Mundial da Atividade Física, com a prática de diversas modalidades esportivas, das 9 às 14 horas.
A atividade tem o objetivo de promover saúde e bem-estar a pessoas de todas as idades, sob a orientação de educadores físicos especializados. Para reservar sua participação gratuita, basta acessar o site do SESI. E no mesmo dia acontecerá a 18ª edição da premiação Corvo de Gesso, às 19 horas na Sala Mário Lago. O evento, que é conhecido como o Oscar do Vale do Paraíba, reconhece e valoriza artistas do audiovisual da região. A programação conta com apresentações de dança e a exibição de trechos dos curtas selecionados. A entrada é gratuita. Já no domingo, dia 26, acontecerá mais uma edição da Seresta Darcy Reis, com o tema Na Cadência do Samba, às 20 horas no Teatro Ariano Suassuna. A apresentação propõe uma imersão no gênero e a valorização da cultura brasileira. A entrada é gratuita. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e até a próxima! E agora falando de políticas públicas, a Câmara Municipal realiza na próxima segunda, dia 27, às 6 horas da tarde, audiência pública para o ato de assistolia fetal em procedimentos de abortos legalizados em Jacareí. A assistolia fetal é um procedimento médico recomendado pela OMS para interrupções autorizadas de gravidez acima de 20 a 22 semanas e consiste na injeção de cloreto de potássio ou lidocaína diretamente no coração do feto para interromper os batimentos cardíacos. A audiência é promovida pela Comissão Permanente de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. O evento é aberto à população e a audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, também no nosso aplicativo para Android e iOS e no canal do YouTube da TV. Mudando de assunto, acontece neste sábado em Jacareí a 18ª edição do Corvo de Gesso. A premiação, considerada o Oscar do Vale do Paraíba, é gratuita e aberta ao público. O Cineclube realiza, no próximo dia 25 de abril, mais uma edição do tradicional Corvo de Gesso, considerado o maior festival de curtas-metragens do Vale do Paraíba e conhecido como o Oscar do Vale. O Corvo de Gesso, ele nasceu do grupo do Cineclube Jacareí, pois a gente sentiu muita necessidade também de estimular produções independentes, né? No início era mais aqui local, né, de Jacareí, Vale do Paraíba, e com o passar dos anos, ele foi abrangendo para todos os estados aí do Brasil. Ao longo de 18 anos, o festival se consolidou e segue incentivando o audiovisual, com produções que continuam sendo exibidas durante todo o ano. A gente está até aqui com a camiseta, né? Comemorativa de 18 anos do prêmio, porque 18 anos não é mole não, a gente premiar, né? É uma tarefa muito difícil, né? Principalmente quando a gente recebe do Brasil inteiro e às vezes vem de outros lugares do mundo também. Hoje são 12 categorias que a gente vai premiar esse ano, né? E é muito gratificante para o Cineclube, porque depois os selecionados a gente vai exibindo nas sessões do Cinema na Quinta, aqui, que acontece aqui na Sala Mário Lago. Os filmes concorrentes passam por um processo de seleção em 3 etapas: triagem, pré-seleção e avaliação final por um júri. As categorias vão desde ficção, documentário e animação, até formatos mais criativos, como produções feitas por celular ou com duração de até 1 minuto. A gente tem assim sempre essa missão, né, de deixar as pessoas alegres, felizes, né? Os produtores que recebem pela primeira vez, é super bacana, né? Assim, é uma satisfação muito grande, porque a gente funciona como uma vitrine do audiovisual, né? Independente, porque como eu estava até conversando com a minha mãe, né? Ela falou uma coisa muito bacana, assim, que vocês premiam pessoas que ainda, na sua maior parte, estão no anonimato, né? Que seriam as pessoas que são produtores que
ou diretores que não têm muita chance de divulgar, né, os seus filmes nas salas comerciais, né, que hoje estão concentrados em sua maioria nas salas dentro dos shoppings, né? Sem premiação em dinheiro, o reconhecimento vem em forma de um símbolo que já se tornou marca do festival. O vencedor de cada categoria recebe o troféu Corvo William, né, que a gente fez embasado numa mascote nosso que chama o Corvo William, do Cineclube Jacareí. E ele foi uma arte, né, confeccionada pelo artista plástico Raico, né? E aí a gente faz o molde que a gente faz o troféu no material em gesso, né? É um material trash, né? Fácil de fazer, barato, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma peça artística. A 18ª edição do Corvo de Gesso acontece no dia 25 de abril, às 7 da noite, na Sala Mário Lago, com entrada gratuita. Uma oportunidade para o público conferir de perto os destaques do audiovisual da região. E voltamos a conversar com o vereador Paulinho dos Condutores. Bom, Paulinho, a gente está chegando aqui já no final da nossa conversa, queria agradecer novamente sua presença, né? E queria que você deixasse agora uma mensagem final aqui, né, para quem está nos assistindo, para a população de Jacareí, e também reforçasse o convite, né, para o selo Empresa Amigo do Jovem e do Adolescente. Sim, é importante, né? As empresas têm até o dia 30 para escrever, né? Entrar no site da Câmara Municipal, lá eles vão achar todo, né, o cartaz, como se inscrever. E é importante porque é uma coisa que vai ajudar muito a nossa cidade de Jacareí, né? Então a gente pede, né? E agradecer a todos que nos acompanham o nosso trabalho, né? Aqueles que muitas vezes também faz as críticas, né? Que é importante. Eu sempre friso que as críticas ela é construtiva, né? Para que a gente possa continuar trabalhando aqui na nossa cidade de Jacareí. O nosso gabinete está aberto, né? As pessoas que tiver projeto, que tiver ideia, podem nos trazer, que a gente com certeza vai estudar com carinho para que a gente possa melhorar cada vez mais nossa cidade de Jacareí e agradecer, né? Todos aqueles que nos incentivam e que nos apoiam. Bom, obrigado, vereador. Por nada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, bom final de semana e até mais.